Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livro aqui, ó, Os 11 Mistérios do Universo, do Reinaldo José Lopes. Antes de começar então a falar sobre o livro, quem é o autor? Bem, o Reinaldo José Lopes, ele nasceu em 1978 em São Carlos, em São Paulo. Ele é formado em jornalismo pela USP e fez mestrado e doutorado na mesma instituição. E o trabalho dele, de mestrado e doutorado, está relacionado com a obra de Tolkien, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. Na parte científica, ele costuma escrever em livros de divulgação científica, em artigos, principalmente sobre o nosso passado remoto, sobre temas associados à paleontologia, arqueologia e biologia evolucionista. Ele tem um livro com pirula sobre Darwin e sobre evolução. Se vocês tiverem interesse no livro, deixe nos comentários que eu falo sobre. É um livro bem legal sobre evolução. Recentemente indicamos um livro sobre evolução no canal, então vou demorar um tempinho para fazer outro, tá joia? Então outra coisa que é importante deixar claro é que ele é um católico praticante que acredita em Deus e na vida após a morte. Então, mas isso não afeta em nada os argumentos dele quando ele vai analisar esses 11 mistérios do universo. Ele deixa claro que ele está fazendo uma análise do ponto de vista científico, sob as lentes da ciência, usando a razão. Tem alguns momentos que ele comenta sobre coisas que estão relacionadas com a religião dele, mas geralmente no finalzinho do capítulo, e ele sempre alerta o leitor. Daqui para frente eu vou falar do ponto de vista de um católico praticante. Então ele é um cara extremamente honesto e escreve muito bem, com uma linguagem bem informal. Parece que ele está numa conversa numa mesa de bar, sem nenhuma preocupação com a parte formal da linguagem. Então é bem legal, porque é um livro leve que trata de assuntos extremamente profundos, de uma maneira bem rigorosa, só que com uma linguagem leve. Então, começa pela introdução, tem 11 capítulos e depois tem as referências bibliográficas que inclusive são excelentes. Eu conheço grande parte dessas referências, porque não são muitas, e sugiro que vocês leiam algumas, porque tem umas que se aprofundam muito mais nos temas desse livro, que é um livro que foi publicado em 2014 e é um livro curto, relativamente curto. Ele tem 215 páginas. Tem algumas figuras assim, mas figuras ruins. Então, as figuras não são as partes que chamam a atenção do livro, não, sabe? Figuras em preto e branco, mas é um livro que dá para ser lido em um dia tem que ficar quase, sei lá, umas 2 horas, 3 horas. Mas em 2 dias dá para ler tranquilamente, quem tem costume de ler. Então vamos lá. No capítulo 1 ele já começa discutindo: Deus existe? Aí ele coloca os argumentos dos pontos de vista filosófico e científico. Ele coloca, por exemplo, o argumento da primeira causa, o argumento de projeto, o argumento ontológico, todos os argumentos a favor da existência de Deus. E depois ele coloca, de forma muito honesta, as objeções a esses argumentos. E no finalzinho desse capítulo, ele dá a opinião dele como um católico praticante. No capítulo 2, ele já discute: o universo teve um início? Aí ele fala sobre o Big Bang, fala sobre radiação cósmica de fundo. No capítulo 3, ele discute sobre o que é feito o cosmos, o que é matéria escura, o que é energia escura, o que é a nossa matéria ordinária formada por prótons, elétrons e nêutrons. No capítulo 4, ele discute a origem da vida, como que surgiu a vida, a gente já sabe. Quais os indícios que a gente tem sobre o surgimento da vida? E nesse capítulo, no comecinho, ele fala como que surgiu a Lua. A Lua, nosso único satélite natural da Terra. De onde que veio a Lua? Então, ele fala sobre isso também, bem legal. No capítulo 5, ele faz a pergunta: o universo vai ter fim? Se vai ter fim, como que vai ser esse fim? Vai ter fim ou não vai? Sim ou não e por quê? Então ele discute isso. O capítulo 6, que fala sobre o tema que mais me interessa, é sobre o que é consciência, o que é subjetividade. Quando surgiu a subjetividade? Por que eu experimento o mundo? Será que todos os seres experimentam o mundo ou só seres humanos? Quais os bichos que têm consciência? Será que um cachorro tem consciência? Será que um macaco tem consciência? Uma bactéria tem consciência? De onde que vem a consciência? O que é? O que me dá essa capacidade de sentir as coisas no mundo? De enxergar
as cores, de escutar. Por que eu experimento o mundo? Se você olhar dentro do meu cérebro o que está acontecendo, você vai ver só neurônios, e poucos. Eu gostaria que tivesse mais. Mas nada que tem dentro do meu cérebro indica que lá é um local que está ocorrendo experiências. Por que eu sei que está ocorrendo experiências então? Porque eu sinto. Eu tenho subjetividade, assim como vocês também têm. Mas vocês não fazem a menor ideia do que eu sinto. Vocês não fazem a menor ideia de como eu vejo a cor vermelha, de como eu escuto a frequência de 400 Hz, de como eu sinto esse livro aqui. Vocês não fazem a menor ideia. E claro que eu também não faço a menor ideia de como vocês experimentam o mundo. No capítulo 7 ele fala sobre: existe vida após a morte? Existe sim ou não e por quê? Quais os indícios que a gente tem da existência de vida após a morte? No capítulo 7 ele fala sobre: é possível viajar no tempo? O que significa viajar no tempo? É possível fazer isso? Então tem essa discussão no capítulo 7. No capítulo 9 ele pergunta: existe vida em outros planetas? Quais os indícios que a gente tem da existência de vida em outros planetas? Tem algum indício? Quais? No capítulo 10 ele pergunta se existe livre-arbítrio. Para começar, o que é livre-arbítrio? As leis da física permitem a existência do livre-arbítrio? Você realmente escolhe aquilo que você acha que escolheu? Você poderia ter escolhido de uma forma diferente ou isso é apenas uma ilusão? Ele discute isso então no capítulo 10, que é o penúltimo. No capítulo 11 ele fala sobre qual é o sentido da vida. Então, qual que é? Qual que é o propósito da vida? A gente existe para quê? Por que o universo foi criado? O que você está fazendo aqui? Então, tem essa discussão bem interessante no capítulo 11. A ideia, gente, de mostrar esse livro aqui dos 11 mistérios do universo, do ponto de vista de um religioso, é para contrastar com as 10 breves questões que eu vou colocar aqui em cima para vocês, respondidas pelo Hawking, pelo Stephen Hawking, que é um cientista ateu. Então, do ponto de vista de um ateu, quais são as respostas de um ateu específico, Stephen Hawking? Do ponto de vista de um jornalista doutor religioso, católico praticante, como que são as respostas? Então é interessante olhar os dois lados. E o que eu sugiro? Se você é ateu, leia o livro escrito pelo religioso, pelo católico praticante. Se você é religioso, leia o livro, que eu já citei para vocês, do Hawking, escrito por um ateu. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like ou dislike no vídeo e fazer comentários para eu saber se vocês gostaram das ideias que tem nesse livro aqui, se vocês gostam de livros desse tipo, tá joia? Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve. Tchau, gente!